Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 15 de setembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 39, intitulado Trabalho Incessante. Vamos envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos com alegria essa oportunidade de voltarmos ao estudo, a esse encontro fraterno para aprendizado das lições eternas da vida, das tuas leis de amor e misericórdia e de justiça. Ajuda-nos sempre a compreender essas lições, porque elas nos são dadas no dia a dia, a todas as horas. Que não percamos de vista essas lições e esses aprendizados. Graças te damos também pelos amigos espirituais que nos ajudam, que nos intuem e que nos guardam. Como teu amor nos ensina, ajuda-nos a caminhar e a trazer todos que andam com a gente à tua luz. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos a atividade que acontece na casa da Dona Isabel após todos se recolherem, os encarnados estarem adormecidos. E aí o Aniceto vai falando para o André Luiz o que acontece no que para nós é chamado sonho. E aí ele disse que não é fácil um desencarnado trazer um encarnado emancipado para transmitir mensagem de teor instrutivo em qualquer ambiente. Então precisa de um ambiente que seja mais preparado. E a casa da Dona Isabel serve para isso. E ele mostrou um exemplo da avó mandando instruções para a neta, para ela se lembrar, para ela não ligar para as calúnias, que estava sendo alvo de calúnia. E ela ficou lembrando que as calúnias são como serpente. Aí ele estava dizendo que no final ela ia lembrar das serpentes, mas ela ia ter uma intuição do que esse sonho queria dizer. Então vamos iniciar um novo capítulo titulado Trabalho Incessante. Jesus nos guie. Capítulo 39, intitulado Trabalho Incessante. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias, de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes, congregados para o mal. Olha o trabalho que irão fazer. Então, as particularidades ele não sabe dizer, mas Aniceto falou o propósito desse trabalho que eles iriam fazer, e essa reunião estaria em torno disso, uma grande cooperativa. Vocês lembram que era Telésforo? Lembra pra gente, Aramita. Telésforo foi o instrutor que deu a palestra no mundo espiritual, no nosso lar, para os que eram candidatos ao trabalho nas comunicações. E ele deu uma palestra puxando a orelha, dizendo que era responsabilidade, e tinha muitos médios que tinham falidos ali, que depois o André ficou conversando. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos da faina, do trabalho espiritual. O dia raiava, agora, com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Tínhamos a impressão.
Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava, comovida: Que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Olha aí o trabalho da casa da Dona Isabel. Serviu de apoio para essa mãe, para ajudar a filha que estava pensando em suicídio. Vamos lá ver essa conversa. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntou André Luiz, curioso. Mas como a encontrou, minha irmã? Respondeu a velhinha bondosa. Em sonho, minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Olha, quantas informações ela traz nesse parágrafo. Porque aqui a gente vê algo particular, não no coletivo. Vamos lembrar da obra A Libertação? Vamos lembrar a Margarida. Ela tinha lá mais de 60 obsessores, fora os ovoides que também estavam ali. Então, lembra do trabalho? Quem era o mentor lá, Augusto? Gúbio. Lembra o trabalho que o Gúbio fez, particular, atendendo a cada caso do Silveira? Lembra mais? Quem mais? Foram vários casos que ele foi... Quem? O Jorge. Então, ele foi atendendo particular em cada caso. Então, aqui nós temos um caso dessa senhora. Deu o nome? Ela falou o nome da filha, que é Dalva, mas não disse o nome dela. Então, ela tem um problema particular, é a filha dela. Ela vem em equipe fazer trabalho. Ela está há 11 meses desencarnada e, graças a Deus, já trabalhando. Mas ela disse, eu não posso parar o grupo todo para resolver o problema da Dalva. Mas eu sozinha também não tenho como fazer isso. Eu não tenho experiência ainda para isso. E aqui nesse pronto-socorro eu tive o apoio. Por quê? São trabalhadores que estão praticamente direto ali nessa instituição, aptos a atender. Então, durante o dia eu até tentei falar com a Dalva, mas a Dalva estava tão enrolada com os seus trabalhos, os trabalhos profissionais, que não conseguia receber a intuição, ela não conseguia. Então, a única forma de eu conversar com a Dalva é à noite, no momento do sono. Então, a gente percebe aí a necessidade do silêncio mental. Às vezes, a gente pede tanto o amparo da espiritualidade, a gente pede tanto um conselho de uma alma nobre, a gente às vezes sente tanta falta de um ser, mas a gente faz tanto barulho que às vezes esse ser está tão próximo da gente, mas a gente não dá conta de perceber a presença desse ser amado. Então, para isso, a necessidade do silêncio mental, da oração, pensar uma coisa de cada vez, resolver, tirar um momento para meditação. Isso é de fundamental importância, é o silêncio mental. A gente, quando pensa em silêncio mental, a gente pensa em ociosidade. Eu digo que o lugar que eu mais medito é na cozinha, cortando um alimento, lavando uma louça. É um trabalho mecânico, eu estou ali e minha mente, eu faço realmente um silêncio. E quantas inspirações não me vêm no momento que eu estou ali na cozinha, às vezes fazendo um exercício físico ali em cima do aparelho, obviamente não dentro da academia, que é um ambiente muito barulhento, mas quando eu faço ali no silêncio da minha casa, eu estou ali, quantas vezes eu desço do aparelho e vou anotar o que está chegando na minha mente,
e quase sempre são coisas, às vezes, voltadas ao nosso trabalho que a gente realiza. Então, para isso eu preciso. Agora, imagina, eu subo num aparelho para fazer ginástica e penso 1000 coisas ao mesmo tempo. Se eu não tivesse um aparelho ali para dizer que eu estou ali há 30 minutos, nossa, já passou 30 minutos, eu não tinha nem percebido, de tanto barulho mental. E isso atrapalha. Então, como que os espíritos se comunicam com a gente? Pensamento a pensamento. E se todos nós aqui estivermos falando ao mesmo tempo, eu posso aqui falar e vocês não vão ouvir. Agora imagina todos nós falando ao mesmo tempo, vamos fazer de conta que essa sala é a nossa mente, é o nosso campo mental. Então um campo mental com todo mundo falando ao mesmo tempo, ou seja, com muitos pensamentos ao mesmo tempo, você não vai conseguir captar absolutamente nenhuma inspiração. Agora passa isso para o campo mediúnico, passa isso para o médium. Um médium intuitivo. Imagina um médium barulhento. Então, por isso que uma das necessidades, quando a gente vai fazer o curso de mediunidade, é a meditação. É o silêncio mental. É exercício para silenciar a mente. E isso vai facilitar muito para o médium, né? Então, por isso que a gente diz que curso de mediunidade serve para todos nós, independente de sermos ostensivos ou não. Então ela disse assim, olha, a pobrezinha, ela já era viúva, a filha dela, e a mãe ficou ali ao lado dela, aguentando as pontas. Está com 11 meses que a mãe foi para o mundo espiritual. Ela diz, não tem resistido ao sofrimento quanto devera. E deixou-se empolgar. Então, a viuvez foi um erro de cálculo? Não. Isso faz parte do aprimoramento dela. Porque normalmente numa relação a dois, a mulher principalmente, ela tem uma tendência muito grande à dependência, né? Não a dependência material, a dependência emocional. Às vezes a mulher furou um pneu, fulano furou o pneu, fulano caiu isso aqui. Então você fica muito dependente emocionalmente, você fica dependente fisicamente, fica dependente. E nós temos que aprender na vida a ser senhora de si. A gente precisa resolver as coisas. Então, às vezes, numa encarnação, olha, eu conheço um caso que ela era tratada como uma bonequinha pelo esposo. Sabe? Era toda... Mas o pior, ela não sabia nada de banco. Ela não sabia nada do que se passava na empresa. E o marido tinha um sócio. O marido infartou. Infarto manda assim recado, atenção, daqui a 30 dias eu vou infartar e vou morrer? Não deu tempo de fazer nada. Ela não sabia nada. Ela não sabia quanto o homem tinha no banco, ela não sabia quais eram os cartões, ela não sabia nem lidar com o banco, ela só sabia gastar. Resumindo, perdeu tudo. O sócio levou tudo. A única coisa que ela ficou foi com a casa. Então, ele diz aqui, a pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera. Ou seja, a viuvez está dentro do processo de aprimoramento para ela. E tanto é que ela agora ficou... Porque quem era a bengala psicológica e emocional dela? A mãe. A mãe ainda ficou 11 meses. A mãe foi para o mundo espiritual porque também ela precisa lidar com a vida só. Ela precisa arregaçar a manga e ir para a luta. Qualquer pessoa que ficasse ali, ela ia transformar em bengala. Quem era a bengala dela? A mãe. Mãe morreu, vou morrer, quero me matar. E talvez não seja a primeira tentativa de suicídio, o primeiro pensamento de suicídio. Talvez outrora ela já fez isso, não fez de uma forma direta, fez de uma forma indireta. Porque quando a gente desiste da vida, que a gente se tranca no quarto, isso também é um suicídio. E a vida, ela é minha escola. Então eu desisti de ir para a escola. Então é isso que a gente tem que entender. Tudo que acontece na minha vida acontece por uma programação divina. Essas coisas, eu não estou falando dessas coisas pequenininhas do dia a dia, não. Eu estou falando essas que fogem das nossas mãos, né? Por mim, eu gostaria que permanecesse o meu esposo, mas a vida levou. Por mim, eu gostaria que minha mãe nunca saísse daqui, mas a vida me levou.
Então, são situações que a gente para pensar e foge da minha alçada. Eu não tenho como. Mas é necessário. E aí, o que aconteceu? A pobrezinha não ter resistido ao sofrimento quanto devera e se permitiu empolgar por entidades maléficas. A tristeza, o desânimo, sintonizei com entidades maléficas. E aí eles começaram a dar uma sugestão para ela. Qual foi? Te mata. Deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Essas entidades estão tramando o suicídio dela. Em vão me aproximo dela durante o dia, mas com a mente mergulhada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Mas ela sente a influenciação dos espíritos perversos. Por quê? Porque ela está em... E qual é a sintonia dela? Justamente querer desistir. A tristeza. A vontade de não mais viver. Pronto, sintonizou. Agora ela consegue receber todas essas influências. Por isso que a gente diz, é mais fácil eu estar em sintonia com espíritos bons ou maus? Eu poderia responder, depende, tia. Porque realmente é questão de sintonia. Cada um de nós arrumamos os nossos sócios, os nossos parceiros. Então, é aquilo que os espíritos dizem. Eles dão a ideia. Quem realiza somos nós. Por isso é que nós somos responsáveis. Entendeu? Por isso que nós somos responsáveis. Precisava encontrar-me com ela à noite. E isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha. Não tenho como eu chegar lá e vamos conversar com a mamãe, te desdobra. Não, a gente vê o trabalho da espiritualidade quando vai desdobrar alguém para fazer um... Normalmente a gente diz, a pessoa está meio sonolenta, meio dormindo, não é assim que ele diz? E vê alguém praticamente carregando, não é assim que a gente estuda? Tem como ela fazer isso sozinha? Não. E o grupo inquisivo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Ela está vinculada a um grupo de trabalho, ela está há pouco tempo trabalhando, ela tem 11 meses de desencarnada, e ela não poderia parar toda a equipe dela que veio fazer um trabalho específico por conta particular dela. Mas foi então que uma amiga, sempre tem uma amiga, para dizer amiga, olha, tem uma loja ali maravilhosa. Tem um posto ali. Tem um posto ali, né? Sempre uma amiga. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Então, esse posto de serviço, ele está vinculado à colônia Nosso Lar, né? Aqui descansei, é interessante isso, descansei, e pude agir com os grupos de tarefa permanente. Se eu me canso em espírito, isso já mostra a minha identidade. Eu sou espírito da terceira ordem. Ainda preciso de repouso. Por quê? Porque o meu corpo perispiritual ainda é muito denso. Então a gente necessita repousar. Um corpo perispiritual elevado já não mais precisa de nenhum repouso. Aí vai dizer, mas tia, o que é esse repouso? Dá uma cochiladinha, dá uma dormida? Aí vai depender de cada um. Porque o André Luiz, ele fala que ele o quê? Dorme. Né? Tanto é que ele diz no Nosso Lar que ele dormiu e se viu em um outro espaço com a mãe dele, né? A gente diz, que corpo é esse? Se lá era o corpo perispiritual, qual foi o corpo que foi, já que o corpo perispiritual ficou? Aí a gente vai falar do corpo mental, verdade? Então, mas ela repousa. Então, esse repousar, quando o André Luiz, todos eles, quando eles adentraram aqui da crosta, a primeira coisa que eles falaram era da densidade. Então, eles lá se sentiam o quê? Com falta de ar, lembra? Dificuldade para respirar, cansaço, lembra disso, tudo que ele foi falando? Mas quando ele chegou aqui nesse espaço, ele já o quê? Se sentiram melhor, o ambiente, a psicosfera dentro dessa casa. Então, esse é um ponto de apoio. É como se fosse assim, você estivesse num verdadeiro incêndio, então tem muita fumaça.
Consegue respirar bem com fumaça? Não. Mas de repente tem uma casinha ali que lá tem oxigênio puro. Aí você consegue entrar e repousar dessa quantidade de fumaça que está aqui fora. Essa fumaça eu posso transformar isso nas vibrações, né, nas criações mentais. E o nosso planeta, nós sabemos que é bem, mas bem denso mesmo. E dependendo de determinados períodos, fica mais denso ainda, né? E aí indagou Vicente interessado. E conseguiu seus fins com facilidade? Respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Graças a Jesus. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Olha que bom. Alvitre, gente, conselhos. A filha dela recebeu os seus conselhos carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Oh, que bênção. Interrogou André Luiz. Escute, minha amiga. Há muitos postos de nosso lar como este? Então, sim, tem muitos postos aí de nosso lar. Vamos ver a resposta da senhora. Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também noutras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Então aqui fica, mais uma vez, aquela informação para afirmar. Existe só a colônia Nosso Lar? Não, a colônia Nosso Lar está vinculado ao Rio de Janeiro. Aí pergunta, e só tem esse posto aqui desse casal? Não, tem outros vinculados ao Nosso Lar e outras vinculadas às cidades. Então, o que a gente aprende? Que para cada quarteirão tem amigos espirituais. Não existe nada abandonado. Então, aqui no Amazonas, temos as nossas colônias? Temos. Existem postos de socorro? Não tenha dúvida. A misericórdia de Deus está em todos os lugares. Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Perguntou André. Mas como? Retiram-se tão cedo? Respondeu-me um deles. Vamos ao trabalho. Hoje à noite, realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Indagou André Luiz espantado. Há também semelhante tarefa? É interessante. Então ele diz qual o trabalho que ele vai... 2 saíram cedinho, não é isso? Uhum. Vamos ao trabalho. Hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico. Olha aí a importância do evangelho. E devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Então eles vão recolher alguns espíritos, trazê-lo para a instituição para ouvir evangelho. Aí André Luiz perguntou, há também semelhante tarefa? Vamos ver a resposta. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos, que a seara é grande. Há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande, trabalho tem muito. Há trabalho para todos. Interrogou André Luiz. Vocês, no entanto, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? A fundação tem 20 anos, né? Já estamos 20 anos aí nesse trabalho. E aí ele quer saber se os 2 estão desde o início. Vamos ver. O interlocutor esclareceu prontamente. Não. Muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço.
Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima de boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Então a gente vê que a instituição do seu Isidoro e da Dona Isabel é uma escola mesmo. Então vêm os espíritos, obviamente sempre acompanhados pelos seus mentores, passam 2 anos, mas existem alguns que estão fixos desde o início, 20 anos. Tornou André Luiz. Desculpem-me tantas interrogativas, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Tem mais gente fazendo esse trabalho de vocês, né? Saindo aí para recolher esses espíritos? Vamos ver a resposta. Não. Hildegardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. Interessante, apenas de alguns quarteirões. Olha como é bem dividido, né? Bem organizado. Você vai ficar com o quarteirão 1, 2 e 3. Fulano, você vai ficar com 4, 5 e 6. Olha a organização, né? A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa, aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente. Em outra parte, lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem a alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Como nós estávamos a falar, esse diretor chegou dando um ralho. Parece assim, nossa, ele está sendo tão duro, né? Chamando vagabundos, né? Palavras assim tão duras, mas a gente vai entender por quê. Ainda há pouco nós lemos o caso de uma senhorinha que estava intercedendo pela sua filha Dalva. E o que ela disse? Eu não posso parar todo um grupo para atender a minha filha, que é algo pessoal. O grupo não teria tempo para isso, mas eu sozinha também não posso, então vou me amparar aqui nesta casa. A gente percebeu que esses 2 irmãos que estão falando, eles são, como vamos supor, aprendizes, estagiários, eles estão aprendendo. E eles ficam em média 2 anos aqui, nesse caso, dentro dessa instituição que é do seu Isidoro e da Dona Isaura. Olha só o movimento. E aí chega alguém para chamar a atenção. Se está chamando a atenção, é porque alguma coisa já aconteceu. E aí vamos ver as palavras duras. Ele diz assim, ó, Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo, os dois, Vieira e Delgardo, a melhor observância do nosso critério doutrinário. Então, ou seja, existe um critério, existe uma regra e parece que os 2 quebraram essa regra. Será inútil trazer até aqui entidades vagabunda. Vagabunda é o quê? Sem compromissos. E não quer ter compromisso.
ou de má fé, obedecendo às sugestões de simpatia pessoal. Ah, é meu irmão, sim, mas é uma entidade sem nenhum compromisso, você vai trazer para quê? Ah, é meu primo, sim, beleza. Mas qual é o propósito? Vai trazer para quê? O fato de você gostar dele, isso não quer dizer que ele está apto para receber as lições de ordem evangélica. Quantas vezes a gente não obriga alguém, um amigo nosso, um irmão, um filho, e aí você leva para a instituição, a pessoa fica lá com aquela cara emburrada, fica encrencando com todo mundo, trazendo problema. Não estava pronto. Será inútil trazer até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo às sugestões da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos, ou seja, que zombam, zombadores, e ociosos, preguiçosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Quer ir tocar o terror, quer ir fazer confusão. Não faltarão providência de Jesus para essa gente. O fato de nós não atendermos, isso não quer dizer que eles estão à revelia. Outros irão fazer, mas não é o nosso caso. Nós não estamos prontos para isso, entende? Ninguém está desamparado da misericórdia divina. Mas é igual assim, eu me recordo uma vez que eu cheguei em casa e tinha uma senhorinha na frente de casa deitada. Eu olhei aquele bolinho, um bolinho mesmo assim, coberto, digo, meu Deus, e era uma noite fria, que é dificílimo Manaus ter frio, mas era uma noite fria. Eu catei a senhorinha e coloquei dentro de casa. E a mamãe fez questão, a mamãe mesmo deu banho nela, alimentamos, ela estava com fome. O meu irmão, que é policial, chegou e olhou e disse, mano, nós não podemos manter essa senhora aqui. Ela não tem documento nenhum, ela pode estar desaparecida, ela pode estar perdida, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Se essa senhora desencarna, cadê a documentação dela? Como é que a gente vai fazer? O emocional só quer o quê? Ajudar, mas o racional chegou depois. Aí a gente foi à delegacia, contamos a história e ninguém sabia nada, óbvio, porque a senhorinha não sabia falar. E aí chega uma policial e ela olhou e disse, dona fulana, a policial que estava chegando conhecia a senhora. Olha como Deus age na vida da gente. Então, não é apenas o emocional, a gente tem que usar a razão. Então, quem era para atendê-la era realmente, tem órgãos específicos para isso. Não sou eu emocionalmente tentando resolver a coisa, tem que procurar. Ela tinha uma família, ela tem Alzheimer, estava perdida, então tudo isso tem que ser visto. Então, cada um, se está pegando fogo, eu chamo quem? Bombeiro. Se tem um homicídio, eu chamo quem? A polícia. Entendeu? Então, cada um fazendo o trabalho que lhe compete. Não entre naquilo que você não tem capacidade de ir. E aqueles já tinham recebido a orientação. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Então, tá pegando fogo, mas eu sou polícia civil. O que eu tenho que fazer? Ir lá tentar apagar o fogo ou chamar quem tem capacidade para isso? Então, é falta de caridade eu não tentar apagar o fogo? Não, é bom senso mesmo, porque é mais um que vai morrer. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Concessão, porque eu estou confiando a você esse trabalho. Não é que você tenha mérito para isso, mas eu estou te confiando, estou te dando uma concessão. Quem aceita um compromisso não vive sem contas, né? Você assumiu um compromisso, tem contas a pagar. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual. Foi o caso da mãe da dona Dalva. Era particular? Era. Era individual? Era. Então, ela tinha que resolver. E aqui, vamos ver por que eles estão levando esse ralho, né? Quando disponham de tempo e possibilidade para isso. Não arrastem um grupo a dificuldades. O grupo inteiro só porque... Não, mas eu quero trazer meu irmão. Sim, mas o teu irmão é um cãozinho. Não, mas é meu irmão. Mas é um cãozinho. Vai atrapalhar o grupo inteiro só para atender o teu capricho pessoal? Entende? Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Ou seja, tem grupos específicos para atender esses espíritos. Bombeiro é bombeiro, polícia militar é polícia militar, hospital é hospital, cada um atendendo dentro das suas condições.
Vieira e o colega fizeram-se palidíssimo, porque levaram um ralho, não respondendo palavras, só aquela cabeça só dizendo Quando o orientador se afastou, todo mundo querendo saber a fofoca, né? Sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Vamos ouvir a história de Vieira. Recebemos uma admoestação justa. E porque visse o nosso desejo de aprender, e a gente curiosíssima saber o que eles fizeram, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Idelgardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas, em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel, para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos à vigilância e surpreendidos pelos cooperadores desta santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Então vamos entender isso aqui. Mas era uma reunião mediúnica? Não, era uma reunião de estudo evangélico. Lembra da dona Isabel com os filhos? Ela estava sendo intuída por quem? Lembra que ela estava sendo intuída? Lembra o nível da fala dela? Esses encarnados conseguem ouvir o espírito que estava intuindo-a ou apenas ouvi-la? Ouvi-la. Eles não conseguem ouvir esses espíritos nobres. Então, esses espíritos nobres, no estudo do Evangelho, utilizam a dona Isabel, e é o nome da minha avózinha que desencarnou, mãe da mamãe. Envolvem a dona Isabel, intui a dona Isabel para trazer as informações evangélicas e todos os desencarnados, sofredores, obsidiados, os adoecidos, conseguem ouvir e se sensibilizam com aquilo. Beleza? Ok. Esses nossos dois camaradas trouxeram o tio e o primo. E eles começaram a influenciar a dona Isabel. Ou seja, é aquele momento que não, eles atrapalharam. Eles atrapalharam. Porque o que acontece? É aquele momento que você está como dirigente, você está ali envolvido, porque nós não fazemos esse trabalho sozinhos. E aí, dependendo das entidades, eles podem se interferir. Então, você vai fazer aquele comentário desagradável, você vai fazer um comentário polêmico. E isso vai criando um clima desagradável no estudo. Entendeste como é sutil a coisa? Então, você imagina o trabalho da espiritualidade para não permitir a entrada de espíritos que podem, sim, atrapalhar todo o estudo, toda a reunião. E aí o dirigente perde um pouco o controle e começa a colocar coisas desagradáveis, brincadeiras chulas. A gente tem que estar, quando a gente pega um microfone, quando a gente pega um grupo para dirigir, quando a gente vai falar de evangelho, a gente tem que estar muito bem preparada, pedir o amparo da espiritualidade, porque qualquer influência, qualquer fala minha mal posta, pode atrapalhar todo o nosso estudo. Entendeu a responsabilidade e o perigo? E foi isso que esses dois espíritos começaram a discordar. Sabe aquela pessoa encarnada que o dirigente está falando e a pessoa fica, não concordo não. Aí a pessoa começa a levantar temas polêmicos. Não tem sempre um cãozinho desse no estudo? Né? Sempre um ser humano desse a atrapalhar e atrapalha o estudo tudinho. Agora imagina isso no mundo espiritual, intuindo o dirigente. Entendeu? Para acabar. Entendeu como foi isso? Por isso que ele diz aqui, ó.
Mas, em meio dos estudos evangélicos, está lá a Dona Isabel falando do evangelho, inspirada por espíritos nobres, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel, porque foi intuída, para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendido pelos cooperadores desta santificada oficina, vocês dois estão atrapalhando a reunião. Revoltaram-se, ficaram bravos, estabelecendo grande distúrbio. Porque alguém parou de intuir a Dona Isabel e foi lá tentar. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Ocasionaram, mas teriam ocasionado outros muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa. Eles atrapalharam ainda. E aí a gente pergunta, quantos desencarnados não deveriam estar nessa reunião? Ouvintes numerosos. Pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente fomos responsabilizados. Por isso que eles levaram essa chamada. Um texto que ele disse que é muito interessante. Eles esqueceram a necessidade de preparação conveniente. Eles sabiam que tinha uma preparação conveniente, né? Mas eles não fizeram, porque era um tio e um primo. É aquela coisa da simpatia. É igual você ver que a pessoa é irresponsável quer enfiar dentro da empresa. Não, mas é meu primo. Sim, mas vai tocar o terror. Ah, mas é meu sobrinho. Vai tocar o terror. Não adianta. Bem, eles disseram, vocês sabem das regras. Então, isso serve para todos nós. Sabe? Isso serve para todos nós. Exclamou Vicente admirado. Meu Deus, quanta lição nova! Tornou Vieira resignado. Ah, sim, meu amigo. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra, aspas, dever, fecha aspas, tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Dever, né? Muito legal, olha, gente, muito bom. Quantas lições, né? Devemos ajudar, mas sem prejudicar a ninguém, né? E você vê que quando a gente fala de mundo espiritual, fica muito claro o trabalho do coletivo, nada individual, né? Particular. Alguma colocação, Mita, Carla, Tarciso, Wesley, que prestaram suas vozes, Augusto? Tudo ok? Foi bom o nosso estudo? Que bom. Que bom que a gente ainda vai poder compartilhar lá no canal do YouTube. Quem faz esse trabalho de edição é a nossa irmã Naí, rogando que a espiritualidade possa envolver. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Então é isso que a gente tem que entender. Tudo que acontece na minha vida acontece por uma programação divina. Essas coisas, eu não estou falando dessas coisas pequenininhas do dia a dia, não. Eu estou falando essas que fogem das nossas mãos, né? Por mim, eu gostaria que permanecesse o meu esposo, mas a vida levou. Por mim, eu gostaria que minha mãe nunca saísse daqui, mas a vida me levou. Então, são situações que a gente para pensar, foge da minha alçada, eu não tenho como, mas é necessário. Por isso que a gente diz, é mais fácil eu estar em sintonia com espíritos bons ou maus? Eu poderia responder, depende, tia. Porque realmente é questão de sintonia. Cada um de nós arrumamos os nossos sócios, os nossos parceiros. Então, é aquilo que os espíritos dizem. Eles dão a ideia. Quem realiza somos nós. Por isso é que nós somos responsáveis. Entendeu? Por isso que nós somos responsáveis. Então, o que a gente aprende? Que para cada quarteirão tem amigos espirituais. Não existe nada abandonado. Então, aqui no Amazonas, temos as nossas colônias? Temos. Existem postos de socorro? Não tenha dúvida. A misericórdia de Deus está em todos os lugares. Não faltarão providência de Jesus para essa gente. O fato de nós não atendermos, isso não quer dizer que eles estão à revelia. Outros irão fazer, mas não é o nosso caso. Nós não estamos prontos para isso. Entende? Ninguém está desamparado da misericórdia divina. Quantas lições, né? Devemos ajudar, mas sem prejudicar a ninguém, né? E você vê que quando a gente fala de mundo espiritual, fica muito claro o trabalho do coletivo, nada individual, né? Particular. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E nos resta agradecer, né, Tarcísio? Você ora pra gente? Oremos. Pai Celestial, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estudo. Que possamos sair daqui mais felizes pelos aprendizados que tivemos. Tenhamos intuições boas para conosco como para aqueles que nos rodeiam. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Que a Tua luz possa permanecer conosco a todo instante, parando e protegendo-nos, guiando-nos para o bem, mostrando o verdadeiro caminho a ser seguido. Pois caminhamos ainda à revelia, mas estamos tentando modificar, estamos tentando aprender a seguir o caminho do bem. E assim, Senhor, obrigado por tantas bênçãos, pois esse grupo aqui tem que permanecer unidos, como agora estão, para que assimilem, entendam e mostrem o verdadeiro caminho para cada um de nós. Senhor, como é importante esse aprendizado para nós que somos tão desviados do Teu caminho de amor. Queremos aprender realmente, queremos modificar realmente, mas às vezes caímos em nossos erros simples. Obrigado, Senhor, pela satisfação e pelo amparo.
por tua amizade amiga, pelo teu amor, pelas tuas bênçãos para conosco, que somos sempre pessoas, espíritos errantes, que possamos, Senhor, seguir em frente, modificando os nossos erros, pelos aprendizados que estamos tendo, para que possamos dar um passo em tua direção. E que assim seja, Senhor. Obrigado. Sim, sim.